Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Começa hoje a edição 2016 dos Jogos Paralímpicos, a primeira realizada na América do Sul. O Rio de Janeiro recebe 4.350 atletas de 178 países e essa edição brasileira da competição tem novidade: a paracanoagem e o paratriatlo. Serão 12 dias de prova em 23 esportes. No início da história dos Jogos Paralímpicos, os atletas eram classificados por critérios médicos, mas aos poucos os organizadores perceberam que era necessário levar em conta também o aspecto funcional, ou seja, o quanto determinada deficiência impacta na performance do atleta. O atletismo, por exemplo, integra os esportes paralímpicos há mais de 5 décadas e transformou-se em uma das principais fontes de medalhas para os brasileiros. São seguidas as regras da Federação Internacional de Atletismo, com adaptações para o uso de próteses, cadeiras de roda ou do atleta guia. Então, para falar sobre as regras do atletismo e de outras modalidades, vamos conversar com Ciro Winkler, coordenador técnico de atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ciro, boa tarde. Obrigada pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Conexão Futura. É um prazer falar com você. Oi, Larissa. Oi, pessoal. É muito bom estar falando com vocês num dia tão importante assim, dia da abertura dos Jogos Rio 2016. Um dia muito esperado, né, por todos nós e um dia que a gente escolheu também para ajudar a torcida brasileira, porque a gente sabe que os esportes paralímpicos têm algumas regras específicas, então a gente quer ajudar e ainda dá tempo para a gente se inteirar sobre essas regras. Ciro, para a gente começar, eu citei rapidamente na abertura que o atletismo tem modalidades de salto, corrida, com uso de cadeira de roda, prótese e o atleta guia. Basicamente, quais são as regras de pontuação dos esportes no atletismo? Olha, como você bem exemplificou, nós vamos ter as mesmas provas, a gente vai ter o salto, a corrida, o lançamento, e a gente vai ter várias áreas de deficiência. O atletismo quanto a natação, nós temos atletas cegos que competem com deficiência visual, atletas com paralisia cerebral, com amputação, usuários e as pessoas com deficiência intelectual. Em cada uma desses grupos de deficiência no atletismo, nós vamos ter a divisão. Nós vamos ter as divisões, as pessoas competindo conforme a sua funcionalidade. Então, o cego só vai competir com o cego, o atleta com baixa visão só vai competir com aquela pessoa que tem baixa visão similar. A deficiência intelectual é uma classe única. Na paralisia cerebral, depende da funcionalidade de braços, pernas e tronco, vai dividindo por classe. Na amputação, depende do membro remanescente, se usa prótese ou não. E nos usuários de cadeira de rodas, a mesma coisa. Quanto do tronco e dos braços ele consegue movimentar. Então o teste ele sai lá daquela história da deficiência, a lesão é de tal nível e passa a respeitar a funcionalidade de cada atleta. Agora, numa mesma prova, exceto, claro, os que utilizam cadeira de roda, né, os cadeirantes, numa mesma prova podem ter competidores com diferentes tipos de deficiência? A gente vai ver atletas com os mesmos tipos de deficiência, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Já na natação, o que nós vamos ver são uma prova com atletas de vários níveis de deficiência, porque vai levar em conta a funcionalidade dele no nado. Então isso também depende do tipo do esporte. A gente está exibindo aí algumas fotos já dos nossos atletas, né? A gente já exibiu aí umas fotos enquanto você fala, Ciro, da natação, da abertura de 2012, né, dos Jogos Paralímpicos, do futebol de 5. Agora, Ciro, em relação ao atletismo, acho que muitas pessoas ficam curiosas de como são escolhidos os atletas guia. Como é que é feita essa seleção? É talvez um dos processos mais difíceis que nós temos, porque nós hoje, o nível dos nossos atletas é extremamente alto. Então, a gente precisa identificar atletas que têm um talento esportivo grande, que muitas vezes não esteja mais competindo, porque se ele estiver competindo, ele vai competir para si, não com o atleta cego. Então, nós temos que selecionar os melhores
e dos melhores nós temos que ver qual se adapta com qual, porque tem que ter a mesma estatura, tem que ter o mesmo perfil de passada. Então a gente tenta fazer os ajustes para que os nossos atletas consigam competir. A gente podia fazer um processo seletivo, o primeiro e o segundo nos 1.500 metros iria para a Olimpíada e o terceiro para a Paralimpíada. Seria fácil, se não tivesse que treinar durante todo o tempo com um atleta com deficiência visual. Esse ter que treinar o período todo é um fator complicador a mais no nosso processo. Muita gente se pergunta, né, a medalha, o atleta guia não ganha medalha. Desde Londres está ganhando. E isso está sendo uma coisa muito legal, porque está valorizando também o atleta guia. O atleta cego ganha que medalha. Bacana. Está ganhando também. Só que tem um ponto. Ele ganha medalha, mas ele é um atleta que não compete. Ele não é ele que vai cruzar a linha de chegada em primeiro com o peito à frente para cruzar ali. Tem que ser o atleta cego. O protagonista... Então, ele tem que ter um bom senso. O protagonista continua sendo o atleta cego. Então ele tem que ter o bom senso de guiar. Chegue em primeiro, mas ele não pode se empolgar tanto e fazer o atleta perder a medalha. Com certeza, é um trabalho aí de parceria, né? Agora, Ciro, a gente tem um esporte, futebol, paixão nacional, paixão do Brasil, e no caso das Paralimpíadas a gente tem então o futebol de 5. Tem uma questão muito específica no futebol de 5 que é em relação à torcida, né? O brasileiro gosta de torcer, a gente teve aí nos Jogos do Rio, né? Ficamos muito identificados internacionalmente com o nosso jeito de torcer, o jeito brasileiro de torcer. Por exemplo, no futebol de 5 é preciso que a torcida acompanhe o jogo em silêncio? E vai ser um problema isso que você está falando. Imagina a final Brasil e Argentina, estádio lotado. Incontrolável. O tempo todo para a torcida ficar em silêncio. Então vai ser bastante interessante. Nós temos nosso jeito de torcer. Nosso jeito de torcer foi fundamental nos Jogos Olímpicos, para os nossos atletas. No Paralímpico vai ser também fundamental. Só que a gente tem um fator a mais. Esportes como futebol de 5 ou goalball precisam do silêncio. Só um detalhe a mais, além do futebol de 5, que é o futebol para cegos, nós temos o futebol de 7, que é o futebol para atletas com paralisia cerebral. Então nós temos 2 chances de medalha de ouro e com certeza vão vir medalha nas 2. Agora, os goleiros do futebol, em ambas as classes, não têm deficiência. Eles enxergam completamente? Como é a seleção dos goleiros? Os goleiros, eles enxergam, eles têm visão normal, então eles seriam, dentro do futebol de cegos, seriam os únicos que enxergariam. O que acaba sendo, nesse jogo, um ponto fundamental. Segue a mesma lógica lá do guia. Tem que ser um atleta bom, mas se ele for um menino que está competindo a Liga Nacional de Futebol, de salão, muito provavelmente ele não vai vir para o Paralímpico. Então também nós temos que identificar esse atleta, dar o suporte para que ele consiga se desenvolver e atender os nossos atletas. Bacana. Ciro, a gente já está caminhando aí para o fim da nossa conversa. Rapidamente, tem um esporte que teve muita procura em relação aos ingressos, né, para os Jogos Paralímpicos, que foi o basquete. Né? E a gente sabe que o basquete em cadeira de rodas também tem algumas questões específicas, mas diferente do vôlei, por exemplo, não tem adaptação da cesta, é isso mesmo? Como é que funciona o basquete em cadeira de rodas? O basquete em cadeira de rodas ele tem a mesma lógica do basquete convencional. Qual vai ser a principal diferença? São nas regras para os atletas. A quadra é a mesma, a altura da cesta é a mesma, a distância da bola de 3 é a mesma, o que acaba sendo um motivador a mais para os atletas e para a torcida achar o quanto é fantástico esse jogo. Aonde vai ser a diferença? A cada 2 toques no aro da cadeira, o atleta tem que driblar uma vez a bola. Então ele não pode colocar a bola no colo e sair correndo com a cadeira. Esse é um ponto. Ele tem alguns posicionamentos diferenciados, onde ele para a roda, como a roda da frente pode estar encostado no lance livre para fazer o arremesso, mas a regra é a mesma. A única diferença, e talvez a principal diferença, seja que dentro de quadra tem que ter 14 pontos. Quanto mais severa a deficiência, o atleta tem menos pontos, então classe mais baixa é meio ou 1, e o mais alto é o 4,5. O treinador tem que montar um time que pode somar no máximo 14 pontos. Então, é um esporte que valoriza a deficiência mais severa e a deficiência menos severa, o que é fundamental para o esporte paralímpico. Muito bom, Ciro. Agora, tem esportes que homens e mulheres competem juntos? Nós temos, basicamente, duas provas. A gente tem no ciclismo algumas provas de tandem,
onde eles competem juntos, tandem, aquela bicicleta dupla, onde vai o piloto na frente e o atleta vidente atrás. Podem estar competindo juntos em provas de estrada e velódromo, e na natação a gente tem um revezamento misto, que é uma das provas mais fortes do Brasil, onde a gente vai ver fenômenos aí como Clodoaldo e Daniel nadando juntos, buscando medalha de ouro. Muito bom. Ciro, infelizmente o nosso tempo já acabou, mas eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, desejar muita sorte para o Brasil, para os nossos atletas. Hoje tem abertura, muita gente vai acompanhar, a gente sabe que teve aí um sucesso na venda de ingressos e a gente está aqui na torcida como sempre. Pessoal, vamos... A gente teve às vezes durante os jogos. Ciro, a gente infelizmente teve um probleminha no áudio. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura, a gente continua falando sobre Paralimpíada. A gente vai conversar sobre a participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos. E você, claro, não pode perder. Eu espero você daqui a pouco.